Prefeitura de Campos, Fundação de Esportes, Codencatur e Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Horas em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em 98,3, né? Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora tem todas as vacinas, tudo que você precisa, pode contar com o Laboratório Plínio Bacelar. E tem inclusive a Influelda, que é a vacina contra a gripe 2026, com longa proteção, né? Muito bacana. E também no oferecimento de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Campos tem, neste momento, 8h01, 21 graus, com tempo bom. Previsão de chuva hoje só no início da noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, você vê imagens aí agora da ponte Saturnino de Brito. O sol também é acanhado, né? Também devagarinho, mas tá com sol. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, chuva, se chover, logo mais depois das 18 horas. Programa de hoje temos a satisfação de receber, estamos conversando com Vitor Pimentel, médico, endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina de Campos. O Dr. Vitor está com a gente aqui falando sobre o uso indiscriminalizado de bomba, desses esteroides anabolizantes. E isso não vem de hoje, isso já vem, porque assim, me parece que a gente finge que esquece ou faz força para esquecer, porque vários jovens, várias pessoas, vários atletas fisiculturistas tiveram o mesmo destino que o Gabriel Ganley. Morreram e a gente foi, né? Vamos para frente. Daqui a pouco, quer dizer, e me parece que a idade vai só diminuindo. Você tem atletas ali que acabam, né, morrendo por uso desses esteroides, sem acompanhamento, sem um mínimo de controle. E aí o que acontece? Com idade mais avançada. Só que agora morreu um jovem de 22 anos, que era, como disse o Dr. Vitor Pimentel, assim, doses cavalares, né? Coisa, tipo, quando você passa uma dose para uma pessoa sei lá, de 15 dias, uma dose semanal, o cara estava tomando uma dose exagerada por dia. Perfeito. A gente, quando indica a testosterona naquelas pessoas que precisam tomar testosterona, a gente, quando decide pela dose injetável, pela aplicação injetável, a gente passa nesse período, a cada 15, a cada 21 dias. Os fisiculturistas, os atletas, usam uma dose muito maior. Eles usam uma dose 8 vezes maior, a depender do caso, com vários tipos de testosterona. É claro que é um público diferente, né, Cláudio? É um público que trabalha para isso, tem acompanhamento para isso, é rodeado, em geral, rodeado de profissionais como esse Gabriel. Só que, como eu disse, sempre com risco. A grande importância da conscientização é que
independente da dose baixa ou alta, o risco existe. Mas claro que na dose alta o risco é muito maior, né? Sem dúvida. Não, tudo na vida, água demais mata a planta, você imagina no universo desse aí. E assim, quando você fala acompanhamento, é esse acompanhamento desses profissionais que também estão envolvidos no mesmo processo, ou seja, não tem comprometimento com a saúde, com a qualidade de vida da pessoa. Tem que ficar muito atento a isso. Eles têm profissionais ao redor deles, eles têm personagens, eles têm nutricionistas, mas é muito importante o acompanhamento de um cardiologista. Quem sabe essa doença dele não poderia ter sido prevista antes. Tem que ser um acompanhamento de um endócrino, tem que ter um acompanhamento de profissionais que também olhem para esses riscos e não só para o ganho indiscriminado, para o ganho acelerado de musculatura, de queima de gordura. A gente tem que sempre pensar nesse pró, mas também lembrar do contra no uso da testosterona. E como o Gabriel, segundo aqui o laudo o atestado de óbito, ele morreu por cardiomiopatia, eu tenho que ler, hipertrófica, que só repetindo, pode ser congênita. Pode nascer com isso, pode desenvolver durante a vida a partir de medicação. A gente acredita, claro que não vai ser 100% divulgado, mas a gente acredita que a testosterona propiciou esse aumento cardíaco, provocando a cardiomiopatia hipertrófica do Gabriel. E a pergunta imediata que eu vi o Cariani, outro também, está sempre envolvido em polêmica, mas ele deu o depoimento falando, porque isso aí é de congênita, de nascença, vem aquela coisa. Falei, mas peraí, se por que não investigou? Ele nunca foi um cardiologista? Já imediatamente surge essa pergunta, né? É isso que eu penso, né? Se ele sabe que vai usar por mais tempo, sabe que vai tentar essas mudanças corporais, por que não é melhor acompanhado por um cardiologista? Sendo que os problemas principais culminam em problema cardíaco. Então, se ele tivesse tido um melhor acompanhamento prévio, um melhor rastreamento prévio, vendo essa doença, quem sabe essa morte não teria sido evitada, entendeu? Não, assim, muito particularmente falando, doutor, e assim, é difícil você não comentar assim, sem talvez errar, mas e eu tenho o maior cuidado eu falo sempre com o departamento médico, porque é quando eu aprendi sobre isso de verdade. Se eu falar para você que eu tô com a dor no joelho aqui agora, não existe nenhum médico nem nenhum aparelho que vá me desmentir. Eu vou continuar falando que estou com dor no joelho. Isso eu aprendi muito no futebol. Departamento médico de um time, o cara falando que você tem os exames que comprovam a lesão, como no caso do Neymar, dimensiona e tal. Mas se eu falar que eu estou com dor, quem vai dizer que eu não estou? O contraponto aí complicado. Mas assim, eu não acredito que ele tenha tido nenhuma consulta com um cardiologista. O grande medo nessa seara dos anabolizantes, da testosterona, é esse. Imagina ele, um cara com milhões de seguidores, com um acompanhamento minimamente razoável. Imagina você querer fazer a mesma coisa aqui, numa periferia, eu quero fazer de qualquer jeito. Imagina os riscos disso. Imagina usar a mesma quantidade por você ver ele usando durante um podcast e querer usar isso em casa sem o menor acompanhamento. O risco é altíssimo, Cláudio. O risco é altíssimo, entendeu? Então é sempre bom lembrar disso. Muito cuidado com o uso de testosterona. Muito cuidado, porque os riscos, na maioria das vezes, não prevalecem os benefícios, entendeu? Não, perfeito. E você colocou uma outra situação antes da gente voltar com aquela pergunta sobre a mulher, mas você colocou uma questão também crucial. Você tem o uso de testosterona por si só arriscadíssimo, os riscos não compensam os benefícios que você acabou de falar, e sobretudo quando você vai para o mercado negro, você vai para o piratão aí que a gente conhece, sabe lá de onde veio esse troço, rapaz? Sabe Imagina os riscos, né? Imagina da onde que veio essa droga, da onde que veio essa medicação, né? E a gente tem visto muito isso, fugindo um pouquinho da testosterona, agora com essas medicações de emagrecimento. O que é isso, cara? Vem em pote de doce de leite, vem dentro de meia, vem dentro de cueca, armazenado de maneira errada.
como que essa medicação vai agir dentro do corpo. É essa busca pelo corpo perfeito, né? E aí você entra nesses riscos que nunca compensam os benefícios, entendeu? Vamos falar sobre os chamados peptídeos. Exato. Daqui a pouco também um pouquinho só sobre... Porque assim, parece que tem peptídeo agora para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Tem peptídeo até para ficar bronzeado. É isso mesmo que eu vi, tá certo? Pega o sol e esse sol acelera o seu bronzeamento. Quais riscos, Cláudio? Quando a gente pensa em medicina correta, da onde que eu vim, a gente, quando faz uma residência médica, é muito importante lembrar disso. Quando você vai procurar um médico para te acompanhar, é muito importante você olhar de onde ele veio. Qual é a formação médica desse paciente? Ele fez uma universidade séria, ele fez uma universidade que visa o melhor para o paciente. Quando a gente entra nessas universidades, a gente aprende que a medicina correta é medicina baseada em evidências. O que é isso? Estudos científicos, estudos que comprovem a longo prazo benefícios, estudos que sabem quais são os riscos de usar. E esses peptídeos, Cláudio, na maioria das vezes, não tem nenhum tipo de estudo que comprove segurança, benefício, o que faz de bem, o que faz de ruim. Então, não são medicações que deveriam ser usadas, entendeu? Principalmente nessas falsificações, o que piora, né, o uso. Agrava a coisa de forma... E como você disse, agora, tem alguns que são feitos... E aí a gente vai falar sobre isso e que tem, sim, a liberação que, de fato, está ajudando muita gente. Aliás, eu gravei até um vídeo, cara, o pessoal está usando tanto essas canetinhas para emagrecer que já mudou o comportamento de consumo, não só nos supermercados, nos hortifrutis, mas também nos restaurantes. Incrível, né? Que coisa louca, cara. Esses GLP-1s, agora com o Mounjaro, com a molécula nova chamada GIP, é uma dupla muito boa. É uma dupla que veio para mudar realmente o caminho do sobrepeso e obesidade, que é uma doença muito prevalente e ruim, né? Que é ruim. Muito ruim. Traz problemas. É uma doença que traz muitos problemas. A gente comentou de diabetes. O que a obesidade pode trazer? Traz diabetes, traz hipertensão, traz risco de infartar, traz aumento de colesterol e triglicerídeo, traz risco de AVC, traz esteatose no fígado. Então é uma doença que traz muito problema. Então quando você trata diretamente a obesidade, você está tratando tudo isso. Você está tratando todo esse circuito, entendeu? Então é uma medicação realmente que veio para mudar o ramo da medicina, o rumo da medicina. Mas eu também não entendi, e assim, é um negócio complicado, porque ela agora parece que entrou com controle, né, com receita controlada, mas estava liberada até pouco tempo. É porque é um dos problemas da saúde pública, da nossa medicina é essa, Cláudio. Por mais que algumas medicações necessitem da receita, você consegue em algumas farmácias acesso, você consegue via WhatsApp, entendeu? Consegue. Mas a gente tenta via regulamentação, tanto para testosterona como para outras medicações, como agora para o Mounjaro, para o Ozempic, para drogas, essas canetas, né? A gente tenta controlar via prescrição médica com receita controlada. Mas, apesar disso, o uso continua acima do necessário, do indicado, entendeu? Não é, deixa eu voltar a falar isso aí, mas não é assim não, hein? É bem complicadinhas os efeitos colaterais. Mas vamos lá, deixa sempre o último bloco. Cara, eu te deixei um gancho aqui, até o nosso querido Bernardo Pulha colocou aqui, ó, ia pedir para o doutor falar sobre o uso de testosterona em mulheres. E eu te perguntei, mulher produz testosterona? Como é que é essa parte? Porque assim, a gente vê também mulheres crescendo em termos de músculo, assim, assustadoramente. Tem até apresentadora de televisão que você vê o músculo, o muque, né? É um negócio impressionante. Como é que é isso? E essa parte também, doutor Vitor, do uso da testosterona pela mulher, mas antes a produção, como é que ela é feita? Perfeito. A mulher, assim como o homem tem os testículos, a mulher tem os ovários. São as glândulas hormonais femininas. Essa glândula produz também testosterona. E existe uma outra glândula na mulher
que é a adrenal, que fica ali, suprarrenal, que fica em cima dos rins, que também tem uma mínima produção de andrógenos, que é um tipo de testosterona, que é a família das testosteronas. Então a mulher tem sim uma produção por ela própria, só que num nível mínimo. Vamos colocar 10% do nível masculino. Então, se o homem produz de 600 a 700, a depender da idade, a mulher produz ali 40, 50, 60 de testosterona diária, entendeu? Então, é uma produção natural que a mulher tem. O grande problema é isso que a gente está começando a comentar, que é o excesso. Tem indicação de testo para a mulher? Não. Em nenhum caso. A não ser uma doença chamada transtorno do desejo sexual hipoativo. O que é isso? É uma mulher já ali no climatério, próximo à menopausa, que já iniciou uma reposição hormonal com os hormônios femininos e ainda assim não está legal. Ainda assim se queixa de libido e está com a questão sexual importante, afetando o dia a dia, afetando a vida dessa mulher, e aí sim tem indicação da gente fazer uma reposição de testosterona nessa mulher. No Brasil, sempre de maneira transdérmica. Então a mulher sempre, a reposição deve ser feita por gel em pele. Tá? Sempre. Não tem qualquer indicação. Injetável, nada comprimido, nada. Implantes, nada. Na mulher ainda a gente mais rigoroso nessa via de administração. Sempre transdérmica e só nessa faixa etária, entendeu? Então, uma mulher de 20 anos para performance tem indicação de testosterona? Não, jamais. Diferente para um homem que pode ter uma doença que precise. Para a mulher, não. Agora, a mulher lá próxima à menopausa, aí sim a gente pode pensar a depender dos sintomas. Tá? Você falou em produção de 10% referente ao homem, mas é o suficiente? Sim, o suficiente. Naturalmente. É porque, Cláudio, acaba que os sintomas desse hipogonadismo, dessa queda da produção de testosterona, são sintomas muito inespecíficos. Então, por exemplo, vem um paciente, mulher ou homem, com uma queixa de ganho de peso, ou com uma queixa de desânimo, ou com uma queixa de queda de cabelo, ou com uma queixa de Vitor, estou um pouco desanimada, dormindo mal. Não dá para colocar isso na conta da testosterona, entendeu? E aí vem um ponto crucial e importante. Muitos médicos dosam a testosterona dessa mulher. Como esse nível de produção é mínimo, não vai ser encontrado no sangue essa testosterona. Então acaba que a mulher olha ali, poxa, Vitor, mas eu tô com 10 de testosterona, eu tenho que tomar testosterona porque eu tô com um problema no sono. Não, essa testosterona não era nem para ter sido dosada. Porque como o seu nível de produção é 40, 50, 60, o laboratório não consegue achar essa testosterona. Então não se dosa testosterona para mulher e não se passa testosterona para mulher, a não ser nesse público específico lá perto da menopausa. Cara, mais claro do que isso é impossível. Lembrar disso, nunca dosar, a não ser que, poxa, eu olhei para uma mulher e ela tem queixa de excesso de testosterona. Poxa, Vitor, tô com aumento de barba, aumento de pelos, acne importante. Aí não, eu tenho que investigar essa testosterona alta. Mas agora, estou com uma queixa de diminuição, libido baixa, desânimo, aumento de peso, não tem indicação de dosar. Vamos procurar outras questões. Vitaminas, sono, ansiedade, remédio. E não... Quase nunca é a testosterona numa pessoa com a idade normal, com a idade menor, enfim. Perfeito, é entendi isso. A não ser nesse caso que você citou. Cara, assim, e aí, para você não cair em cilada, tá aí explicado. Agora, quem quer usar, tem as consequências também. Que ainda são maiores que no público masculino, né? Porque a mulher vai entrar no uso de medicação, no uso de um hormônio que ela ainda tem menos contato, né? A mulher produz 40, 50. Quando você coloca ali em 300, 400, 500, o poder de causar mal para a mulher é ainda maior, entendeu? Porque o homem já teve, em algum momento da vida, uma testo de 600, 700, 800. A mulher jamais. Então, os efeitos são irreversíveis na mulher. Inicialmente, efeitos estéticos, pele, cabelo, evoluindo para efeitos como voz,
evoluindo para efeitos na genitália, mudanças na genitália e depois efeitos piores, cardiovasculares, efeitos muito prejudiciais. Quando aparecem os efeitos, é porque o negócio internamente já... Eu sempre comento com as mulheres isso, ficar atento a sinais ainda reversíveis. Então, por exemplo, uma pele mais oleosa, um cabelo iniciando queda, acne inicial. Esse já é o limite da testosterona naquela mulher que tem necessidade de reposição. Porque passando desse limite, Cláudio, você entra num momento, num local irreversível. A voz, por exemplo, a mudança da corda vocal é uma mudança irreversível. Aquela voz não volta a ser como antes. A mudança de genitália também não volta a ser como antes. E aí os efeitos internos são ainda pior. Não é, e tem uns casos de que aí vê o pessoal, como eu te disse, que é correta, politicamente correto, e o cara busca exemplos. Vai lá no story, lá no feed daquela pessoa, quando era mais nova e um ano depois de usar testosterona, coloca a comparação de voz. É impressionante a mudança de voz da mulher, da menina, para quase que um homem. Se você fechar os olhos, isso não volta nunca mais. Irreversível, infelizmente irreversível. Então ele tem que se atentar bem às reposições, se realmente vale a pena. Essa é a pergunta que fica, sabe, Cláudio? Vale a pena correr esses riscos com esses benefícios? Em geral não, sabe? Então é pensar muito bem nesses riscos para evitar esse caminho. Vamos falar de coisa natural. Vamos falar de shape natural. É possível ter? Porque assim, e aí, claro, é evidente que tem que destacar aí para que você quer esse shape? Qual é o propósito, né, que você está se programando aí de ter? Se é para disputar uma competição ou coisa, nós já falamos. Agora, para ter uma vida legal, saudável, com um shape bonito e emagrecer de forma saudável, é possível construir isso? Como que eu vou te perguntar? Quando coloca tempo, aí embola a pergunta. Porque assim, num espaço curto de tempo, esquece. Mais difícil. Mais possível, complicado. mas é mais difícil. Exige mais comprometimento, né? Não querer uma mudança corporal com a pressa que fica mais difícil o caminho. Então, para você, claro que a gente conseguir esculturar corpos de maneira natural. Só que essa palavra tempo, junto com comprometimento, se faz muito importante, né? Então é uma dieta regrada, se afastar de hábitos ruins que atrapalham essa dieta, uma atividade física constante, com acompanhamento ou sem acompanhamento, melhorar muito essa qualidade de vida, ajustar o sono, é muito importante. A gente vê hoje uma dificuldade importante das pessoas de ter um sono de qualidade, por essa vida corrida, por essa nossa rotina corrida, uma rotina ansiosa. Então a gente tem que ajustar todos esses pontos para o corpo, para o nosso metabolismo funcionar de maneira correta, próxima a um nível importante, um nível legal, e aí que esse corpo consiga se desenvolver com qualidade, entendeu? Dá para assim fazer não um cardápio, mas dá para, sei lá, escolher aí uma forma de alimentação saudável. Você já falou, tem que ter vida regrada. Hoje é dia do lixo. Esses caras vão criando umas terminologias legais, né? Não, hoje pode. Sextou aí pode, porque hoje é dia do lixo. Pode comer até os rebocos da parede. Não é assim. Não vai rolar isso. Vai atrapalhar toda a evolução semanal, né? É difícil, por isso que é tão difícil, claro, porque também você pensar numa questão muito restrita também é ruim, entendeu? Quando a gente pensa uma medicina a longo prazo, médio, longo prazo, como que essa pessoa vai se afastar de todos os hábitos que gosta também, entendeu? Então é uma dualidade, assim, ó. A gente quer melhorar o corpo, a composição corporal, mas a gente quer esse paciente também bem mentalmente. Então se esse paciente quer malhar 7 vezes por semana, comer só alface e frango, se afastar daquele vinhozinho com a esposa, com o esposo, será que ele vai ter saúde mental para
continuar seguindo essas medidas a longo prazo? Não sei, entendeu? Então acho que é buscar um equilíbrio, mas sabendo que é necessário ter esse comprometimento, é necessário ter essa mudança no dia a dia, com certo equilíbrio, visando essa melhora corporal, entendeu? A busca pelo corpo perfeito, ela não é de hoje, né? Não é. Isso é milenar. Varia, né? Varia. Então, hoje em dia a gente percebe que as mulheres querem um corpo mais slim, mais sequinho. Já passou um tempo que as mulheres queriam um corpo maior, um corpo panzil, né? Sim. Varia muito esse corpo perfeito, esse tido como corpo perfeito, né? E agora, como você disse, a gente falava mais cedo, é uma busca por um crescimento muscular feminino assim, extraordinária. Essa busca é muito grande. E as mulheres estão com a barriga definida, o shape definido, como os fisiculturistas. Quer dizer, aí entra aquela pergunta, mas eu tenho a genética meu... Porque quando você emagrece, cara, você que vai falar isso, emagrece a barriga e emagrece a bunda também. Perfeito. E aí a mulher olha assim, meu Deus, cadê a barriga? Sumiu. E cadê a bunda? Sumiu também. Some os seios, diminuem os seios, então, diminui assim, o quadril. Aquele corpo feminino em pera, que a gente brinca e fala com as mulheres, acaba que fica um pouco mais quadradinho, entendeu? Você, quando perde gordura, parte da beleza do corpo feminino é o depósito de gordura. Quadril, glúteo, seio. Se você seca muito, perde muito, Vitor, eu quero buscar 8% de percentual de gordura. Vai perder seio, vai perder bumbum, vai perder quadril, vai perder esse corpo estético feminino. A gente tem que sempre lembrar disso, dessa questão das vantagens, mas também das desvantagens. Para você buscar um abdômen sequinho, perde um pouquinho de bumbum, é isso mesmo. Vai ficar com a popinhazinha sequinha também. Não tá... Porque, cara, é impressionante, a natureza é perfeita. Tanto que quando você come muito, você exagera, tudo cresce, tudo, não cresce só, né, a barriga. E aí vem essa nova estética, que é a busca pela barriguinha definidinha e tal. E aí entra esses complementos com o aumento do glúteo por injeções locais, óleos, né? Ácido hialurônico. E essa coisa que também é mais complicada ainda, é outro... O que o corpo diz sobre esse ácido hialurônico, né? O mais importante, Cláudio, de novo, pensando na minha parte como endócrino, agora pensando nessa questão mais escultural que não é da minha parte. Às vezes fica mais com o dermatologista. É procurar um profissional de qualidade. Onde que esse profissional é formado? Esse profissional tem uma residência médica? Esse profissional tem um registro de especialidade? A gente chama de RQE. Porque, em geral, profissionais assim vão pelo caminho correto. Então, o profissional vai usar uma medicação correta, uma medicação mais segura, que traz menos riscos. Quando a gente busca de maneira muito acelerada essa questão estética, às vezes a gente vai para um caminho ruim. E aí, uma injeção não regulamentada pode trazer muitos riscos locais, como a gente já viu por aí, algumas mortes também nesse sentido, né? Alergias e anafilaxias e infecções, então tem que ter muito cuidado. Eu acho que a busca pelo profissional que vai te acompanhar é muito importante, entendeu? Teve casos que vazaram aí imagens. Teve uma semana passada que estava numa cadeira de rodas e o pessoal chegando para fazer uma massagem cardíaca, né? Mas ela já estava morta. Devia ser alguma alergia que evoluiu com anafilaxia, que é uma alergia grave, que aí promove parada cardíaca, entendeu? Logo depois vazou uma outra imagem de um camarada comum, não era médico, aplicando o peptídeo, a canetinha, numa paciente no meio da rua. Tá sim, claro. Tá sim. A venda tá tão indiscriminado como a testosterona. Tá tão indiscriminado quanto a testosterona. As pessoas não buscam mais medicação na farmácia com segurança. Uma medicação regulamentada pela Anvisa, tem a validade X, foi estudado por todo mundo. Não, a pessoa busca medicação mais barata e não se preocupa com os riscos, né? Então essa busca pelo corpo perfeito, como você diz, traz muitos riscos, entendeu?
Genética, quanto que é de 0 a 10 importante em uma formação de um corpo? Que a gente está falando aqui, esse tal do corpo perfeito, que a sociedade ela é julgadora na hora. Bateu o olho hoje. Já tem é determinante. E aí, cara, assim, pra mulher então, mas o homem também já não tem mais, acho que nem tem essa distinção mais. O homem se cuida mais, ou a mulher se cuida mais. Em termos de beleza, não sei se quem é mais. Tá bem equilibrado, né? Eu acho, por um lado, bem legal isso. Eu acho que esse aumento, né? Nesses últimos anos do cuidar, do bem-estar, das corridas que então se tornaram muito comum, né? Todo mundo correndo. Muito legal. Beleza. Hoje em dia, a festa dos jovens é acordar 4 da manhã e correr. Já não, bem melhor, bem né? melhor do que você que ir pra boate se bebedar. Exato. Só que com esse limiar, né, Cláudio, poxa, até onde, né? Até onde minha saúde mental aguenta, até onde vale a pena. Tô fazendo isso de maneira segura, entendeu? O problema é que a gente, desculpa te interromper, mas a gente não tem um linear, né, rapaz? A gente vai pra boate, quer beber até o mundo acabar. Você vai pra corrida, você quer correr mais. A falta do equilíbrio, né? O que é isso? É a falta do equilíbrio. Falta do equilíbrio, né? Essa é a dificuldade, é a falta do equilíbrio. Eu acho que se tem uma palavra pra gente bater muito na tecla, é esse equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio, porque o equilíbrio vai ajudar você a tomar as melhores decisões, né? Um dia, num sextou, no aniversário de algum familiar, você confraterniza, você bebe, você come um bolinho, come um docinho. Mas em outros dias, na maioria dos dias, se cuide, se afaste de coisas ruins, tente uma atividade física e com sempre esse equilíbrio em mente, entendeu? Eu acho que os pacientes seus hoje, é uma opinião minha, depois você me fala, devem estar mais cuidadosos do que os meus avós e meus pais. Com certeza, né? Não estão, não? Por conta dessa conscientização. Por conta dessa coisa também, de, né? Não, doutor, eu faço uma caminhada, já não fumo. Eu não sei o número de fumantes, se diminuiu, aumentou, eu não posso afirmar isso, mas eu tenho a impressão que na minha época de jovem, acho que todo mundo fumava. Acho que diminuiu bem. Não, e era legal, cara, o homem que tinha que fumar. Eu tentei fumar, bicho, eu engasguei. Rapaz, eu tive que ir embora. Eu tinha uns 16 anos. E meu pai fumou a vida toda, fumava muito. Já foi visto de maneira com glamour. Glamour, né? Tá doido? A propaganda da Hollywood na televisão. Né? Você tá maluco, você não viu isso quando era novo. Não é. Mas, cara, então assim, o cowboy, John Wayne, que tá doido, quem não queria ser aquela. Né? E depois. E sempre relacionado a. É igual a cerveja. Com as mulheres com um corpo lindo. Como que eu vejo mulher bebendo cerveja? Eu não vejo mulher com aquele corpo. Porque cerveja é igual pão, bicho. Então, hoje em dia a venda de cerveja zero álcool disparou de vendas, né? Baixa caloria. Até difícil você encontrar cerveja de baixa calorias por aí, porque visando... Não vende, o estoque acaba. Acaba rápido. E olha, essa mudança de mercado fez... Você viu a Coca-Cola como é que disparou? Ela agora tem... Na Europa já tem a Coca 3Z. É zero cafeína, zero caloria, e tem uma outra coisa lá também que é zero. Então, assim, deve incrível, chegar, né? Pra gente aqui. Não, e o sabor é sensacional. Incrível. Agora, aí é que entra o tal do equilíbrio. Mas eu quero crescer, mas eu quero, não sou só emagrecer, eu também quero, né, ganhar uma massa. Aí vem whey protein, creatina. Me ajuda aí, Beto. Ótimos suplementos. Aminoácidos. BCAAs, glutamina. Tem um novo suplemento também, Cláudio, chamado hidroximetilbutirato, HMB. Tá ficando famoso agora. Que é como se fosse uma creatina. Por quê? Tudo que a gente quer hoje é evitar perda muscular. Então, a gente se alimenta buscando evitar perda muscular, a gente suplementa evitando essa perda muscular. E esse suplemento visa isso. Então, tanto o whey protein, como aminoácidos, como creatina, como esse HMB, visa isso, proteger músculo. Eu falo com os pacientes, com os alunos também, músculo é como se fosse o nosso tesouro.
A gente tem que cuidar dele diariamente. Então, se eu passo 3 meses sem uma atividade física, sem ingerir bem uma quantidade de proteína, você está perdendo esse tesouro, entendeu? A gordura está por volta disso, mas o seu tesouro tem que ser preservado. Então, é tentar se alimentar bem, visando proteína, suplementar bem e fazer atividades de força, de resistência, não só caminhada, para conseguir proteger essa musculatura. Tô vendo aqui, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, HMB nunca tinha ouvido. Então, não é, assim, de boa qualidade, evidente. Os shakes, né, que fala aí, né, pode usar, não com tem... certeza. É isso, vê a marca, olha a procedência. Tem a falsificação aí, tá? Olha a procedência, cuidado com compras sem olhar a procedência. Tem que ter... uma das complicações é o custo, né, Cláudio? Dessas medicações, desses suplementos. Então a gente tem que tentar buscar um custo-benefício legal, sim, mas dentro de uma segurança mínima, entendeu? Não, eu sou corredor. Eu gosto de correr. Bom, hein? Corro há muitos anos. Não, antes de virar essa febre aí, eu já corro até uns 14 anos. E aí, o que você quer? Comprar um tênis. Você precisa ter, o mínimo que você tem que ter um tênis bom. O cara tá com 55, né? Vamos botar 50 a mais, né? Para ficar bonito. Você tem que ter um tênis para não machucar o joelhinho, os ligamentos e tal. Só que é caro. Caro. Aí fui pesquisar, apareceram uns tênis da China. Comprei, 100 e poucos reais. Cara, ele é bonzinho, mas não quer... Nota 7. E de 6 para baixo. Não tem, sinceramente, não tem a mesma qualidade que um tênis que custa 2.000. Exato. Mas assim, você vai equilibrando. É isso, buscar um custo-benefícios com segurança. Agora, igual nas medicações, é isso. Um determinado produto, um suplemento desse, custa X. Você vai comprar por meio X e achar que ele é a mesma coisa? Tem que ter cuidado, né? Você tem que ter, tem uma noção básica disso. E aí são 8h35, tem um intervalozinho rápido aqui, só para a gente fazer essa virada de assunto. Alimentação boa, devidamente com os suplementos indicados, e que também o uso exagerado disso inverte a situação. Pode ser inverso. E, sobretudo, o doutor Vitor, o exercício físico, que é importante em todas as etapas da vida. Né? Com certeza. E aí a gente vai tendo essa qualidade de vida renovada. Agora, o que é impressionante, e a gente fala aqui daqui a pouco, a questão da genética. Quem está aqui comentando aqui, além da Wanda Terezinha, fale um pouco sobre Fale um pouco sobre uma mulher bem jovem que precisou ser submetida a uma estectomia total. Você sabe desse caso? Deve ser esterectomia, talvez, do útero. Pode ser. Esterectomia total é a retirada do útero, talvez por algum sangramento, por alguma doença. Não é algo tão comum na jovem, porque quando você perde o útero, você tem problemas com a fertilidade, com a gestação, entendeu? Pode ser que seja isso. Então sim. Podemos falar, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Dr. Nelson Naim, um abraço, querido Nelson Naim está aqui e comentou também, Cláudio. Bom dia. Dr. Vitor é extremamente competente e também muito atencioso e detalhista. Eu já vi isso aqui, pode ter certeza. Estou fazendo um tratamento com ele para corrigir uma esteatose que já tem muitos anos. Um abraço fraterno, Dr. Nelson Naim. Querido paciente, amigo, querido. Vamos tratar essa esteatose com certeza. Dr. Nelson é uma figura. Tem um carinho muito grande por ele também, o alemão. Filho dele, a família toda, né? Todos aí, nosso carinho. Teve com a gente aqui muito tempo também. O Nelson Naim foi presidente da Câmara, prefeito de Campos, enfim. O doutor Vitor aqui, rapidamente para um intervalo, só para a gente voltar e fechar com essa coisa ainda do corpo perfeito, a busca pelo corpo perfeito e entender onde é que está o problema, se é no corpo ou na cabeça. Só para a gente sacramentar, são 8h38 aqui na Folha FM. Rápido intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem.
O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento